Boa noite a todos. Que a graça e a paz de Cristo seja no coração de todos, amém? Hoje e sempre, né? É um privilégio estarmos aqui novamente, trazendo a palavra do Senhor. E espero que, como de sempre, Ele faça aquilo que precisa ser feito, que é falar aos nossos corações, amém? Eu quero que os irmãos abram a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9. É um texto conhecido, é um texto que diz respeito a missões, e é um texto que, como todos os outros da Bíblia, precisa ser conhecido e também entendido para ser colocado em prática, né? Amém? Então, lemos assim a palavra do Senhor. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz aos que anunciam coisas boas. Até aqui, amém? Curvem suas cabeças por um momento. Senhor amado, Senhor eterno, Pai celestial, quem primeiro, Senhor amado, fez missões foi o Senhor, vindo a este mundo, ó Pai, tenebroso, vindo a este mundo, ó Pai, totalmente perdido no pecado, Senhor. E é com o Senhor que precisamos aprender, ó Pai. Precisamos do Teu amor, Senhor, em nossos corações para compreender e colocar em prática, Senhor, a grande comissão, o grande mandamento, ó Pai, que o Senhor entregou a nós a partir do momento que confessamos crer no Teu santo nome, que é o ide de Jesus, ó Pai. Senhor amado, que o Senhor venha tratar em cada coração aqui, que nós possamos estar instruídos, ó Pai, pela Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo, para que possamos então realizar as obras para o qual fomos chamados, Senhor, para o qual fomos criados, amado Deus. Em nome de Jesus eu te peço, e em nome de Jesus eu já te agradeço, porque eu sei que o Senhor é sempre fiel. Amém e amém. Graças a Deus. Então, amados, nós vemos aqui que primeiro é necessário que nós venhamos a crer no coração. E só há uma forma de nós crermos, é por ouvir a palavra de Deus. Mais abaixo, se os irmãos aqui depois em casa, meditando, analisarem, vai ver que toda a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E o que significa fé vir pelo ouvir pela palavra de Deus? Tudo aquilo, amados, que nós fazemos, tudo aquilo que nós falamos, independente de onde nós estivermos, seja na nossa casa, seja na igreja, seja no trabalho, seja na área social, na parte da sociedade, onde às vezes somos convidados a participar de certos eventos,
E como eu digo, nem tudo é pecado. A maioria do pecado está naquilo que as pessoas veem, né? Porque muitas vezes Deus nos chama para fazer algo, onde se for analisar, mas como é que eu vou fazer algo lá? Como é que eu vou entrar naquele lugar? Você vai entrar com o poder do Espírito Santo, com conhecimento da palavra, com o entendimento da palavra, e você vai pregar a palavra de Deus para que aquelas pessoas possam também crer no coração e possam um dia confessar com a sua boca, para que então sejam salvas. E para que então, através do confessar também com a sua boca, outros venham também a crer no coração e a se salvar. Nós vemos aqui a Joyce que aceitou a Jesus esses dias, né? E uma coisa que eu tenho comigo, amados, quando nós aceitamos a Cristo, a primeira promoção que o Senhor dá a nós, nos concede a nós, é a de promotor de festas. Ah, mas como assim, pastor? A palavra de Deus diz que quando uma alma se arrepende e aceita Jesus, os anjos fazem festa no céu. Então você se torna um promotor de festas no céu, quando você se arrepende e aceita Jesus. E depois você é qualificado cada vez mais, você é estruturado cada vez mais para dar continuidade nesta promoção de festas no céu, através de quem? Das pessoas que você vai pregar o Evangelho. Então muitas vezes nós nos preocupamos tanto com cargos na igreja, com ministérios que muitas vezes é o homem que quer dar, mas nós temos que nos interessar pelo verdadeiro ministério do qual Jesus já deu a todos que o recebem como Senhor e Salvador. Eu não preciso, amados, de homem nenhum para falar para mim: ide e pregai o Evangelho a toda criatura, porque Jesus já disse isso em Marcos 16,15: ide, meu servo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, porém aquele que não crer já está condenado. E os sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome porão as mãos nos enfermos e eles serão curados. A parte que cabe a mim, a parte que cabe a vocês, a parte que cabe a todos nós, o corpo de Cristo nessa terra, é ir e pregar o Evangelho. A parte do crer, isto não cabe mais a nós já cremos, nós já estamos salvos. A parte de crer cabe a eles, e a parte dos sinais cabe ao Senhor. E o Senhor é que sonda os corações daqueles que verdadeiramente creem. E quando verdadeiramente cremos, amados, os sinais seguem. O Espírito Santo trabalha na área do convencimento. O Espírito Santo toca no coração das pessoas, para que elas atentem para aquilo que a gente fala, para aquilo que a gente está anunciando. Isaías fez esta pergunta: Senhor, quem dará crédito à nossa pregação? A quem se estendeu o braço do Senhor? Esse braço estendido é Jesus. Quem faz a obra é o Espírito Santo. A única coisa que cabe a mim é ir. Eu só preciso ir. Eu só preciso colocar os meus pés, o meu corpo, o meu coração, a minha vontade, os meus pensamentos nas mãos do Senhor, para que isto seja feito. Muitas vezes a gente ouve: porque eu tenho chamado para missões na África, porque eu vi o pastor lá pregando na África, missionário na África, eu tenho esse chamado. Não olhe para o agora daquele pastor, daquele missionário, amados. Estude a história dele em Cristo, analise a vida dele, de onde ele começou, por onde ele entrou, por onde ele passou, o que ele sofreu, a cruz que ele teve que carregar e carrega até hoje. Procure analisar a história passada da vida dele até o momento presente, e com certeza nós veremos e constataremos
que ele não começou na África, ele começou primeiro na sua casa. Ele começou primeiro com esposa, filhos, começou com os parentes, começou com vizinhos, começou com companheiros de trabalho, começou em eventos sociais. De repente ia para um churrasco, uma festinha, onde lá todo mundo bebe, todo mundo é do mundano, mas você já é uma nova criatura em Cristo Jesus, e você vai lá para ser luz em meio às trevas. Não há trevas que suporte uma pequena faísca de luz, amados. Nós podemos apagar aqui todas as luzes aqui do prédio, do templo, e ficar na escuridão plena. Porém, se nós riscarmos um fósforo, a luz já surge e já dissipa as trevas. Então nós temos que confiar no Senhor que nos envia, não em nós que somos os enviados. Nós temos que confiar no poder do Espírito Santo, dar o testemunho na prática. E temos que começar, amados, nas coisas pequenas. Em Zacarias 4:10 diz assim: quem não dará valor às pequenas coisas? Quem conhece a Deus, amado, dá valor a tudo. Dá valor a um grão de areia, porque Deus, Ele valorizou a todos nós, por mais pequenos que somos diante dEle. Ele nos fez grande, Ele nos torna grande, Ele faz questão de nos exaltar. Quando nos humilhamos diante dEle, para Ele, e passamos por humilhações diante dos homens e pelos homens, por causa dEle, é onde Ele verdadeiramente vai nos exaltar. Muitas vezes pregamos o Evangelho para os parentes, e somos escorraçados, somos caçoados, somos zombados. Mas se continuamos firmes no propósito, um dia esta rocha, esta pedra do mundo, este obstáculo vai se quebrar em meio à palavra de Deus e o poder do Espírito Santo. Um dia Deus se compadecerá dessas pessoas, desses parentes, desses amigos, desses companheiros de trabalho, desses inimigos, e trocarás de coração de pedra, onde não entra nada, e colocará um novo coração, um coração de carne, onde entrará a palavra do Senhor, o entendimento da palavra do Senhor, e as pessoas vão se tornar irmãos nossos em Cristo, vão se tornar participantes do mesmo corpo que nós hoje participamos, e não participamos apenas por um breve momento terreno, temporário, mas participamos para toda a eternidade. Mas é necessário, amados, estarmos à disposição de Deus. É necessário estarmos na reserva para o Senhor. Fomos comissionados como soldados para participar de um exército que parte para guerrear, mas com uma diferença de todo o exército existente na face da terra, comandada por homens. Este exército já venceu, este exército já se tornou mais que vencedores. Em Efésios 2, a palavra de Deus diz que a nossa salvação é pela graça, não é pelas obras. Mas a palavra de Deus também nos diz que quando nós recebemos a salvação, as obras fazem parte dela, as boas obras. Para isso nós fomos criados pelo Espírito Santo, nós fomos criados uma nova criatura, tudo se fez novo, o que passou, passou, o que é velho ficou para trás. E as boas obras passam a ser pertencentes, passam a ser características do novo homem, do verdadeiro cristão. Ah, pastor, mas Jesus também pregou: vinde a mim, vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei as vossas almas. Jesus não falou que aliviaria o nosso corpo físico. Jesus não falou
que eliminaria as lutas, os combates, os sofrimentos. Ele deixou bem claro que no mundo teremos aflições, e muitas aflições, amados. Porém, tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E quando ele disse isso, ele estava estribado na sua autoridade, na autoridade de um servo, de um filho submisso totalmente ao Pai e à sua palavra. Ele sabia o que ele falava, amados, e ele continua sabendo o que ele fala até hoje. Em Hebreus 13:8, a palavra de Deus nos diz a mim que Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Ele não mudará jamais. Ele não mudou, ele não muda, ele não mudará. Ele continua sendo a mesma pessoa, ele continua sendo o mesmo Deus amoroso, o mesmo Deus missionário, o mesmo Deus que hoje quer viver na vida de nós para poder se tornar missionário. Ele continua com o mesmo amor que é derramado pelo Espírito Santo para que nós amemos as pessoas da mesma forma que Ele nos amou, amados. Mas muitas vezes eu me entristeço, amados, por aí por onde eu ando, com a falta de amor, amados, para com o próximo, para com o nosso semelhante, para com aqueles que nós julgamos serem diferentes de nós. Às vezes eu comento: se Jesus fosse como nós, se Jesus pensasse como nós. Eu sou o primeiro, amados, que não estaria aqui hoje pregando a palavra dele, porque eu já blasfemei de Deus, eu já ignorei Deus, eu já desafiei Deus, eu já ofendi a Deus com idolatria, com mentira, com tudo, amados. Mas mesmo assim Deus teve misericórdia e tem até hoje. Eu não estou aqui hoje e ninguém pode estar aqui pregando a palavra por causa de si mesmo. Eu costumo falar, acho que a missionária já ouviu falar, que apesar de mim, Deus ainda faz maravilhas. Apesar de nós, amados, atrapalharmos a Deus todos os dias, por não amarmos como Ele nos ama, por não amarmos ao próximo como Ele ama ao nosso próximo, por não nos sacrificarmos no sentido verdadeiro do sacrifício, não no sentido ritualístico do negócio, não no sentido de entregar sacrifícios. Mas pastor, eu sou dizimista fiel, eu sou um ofertante todas as vezes, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sigo todos os preceitos ritualísticos. Não é isso, amado. Não é com isso que Deus se agrada. Se fosse assim, amados, por que nós vemos tanta diferença por aí? Nós vemos tantas pessoas dizimistas e ofertantes, do qual a vida não muda, não altera nada, não vemos novas criaturas, não vemos fruto para colher, pelo contrário, olhamos e queremos distância, porque se comermos daquele fruto, provavelmente seremos envenenados, contaminados e passaremos a fazer igual. Quantas vezes ouvimos, amados: todo mundo faz, por que eu não posso fazer? A isto você tem que responder no individual e no pessoal para Deus, porque eu sou filho de Deus, porque eu verdadeiramente me tornei uma nova criatura em Cristo Jesus. E hoje o meu mestre, o meu professor, não é o diabo e seus demônios, mas hoje o meu mestre, o meu professor é o Espírito Santo de Deus, que foi enviado especialmente a nós, amados. Ele não foi enviado para pairar novamente
sobre esta terra para que Deus criasse todas as coisas. Ele foi parado para te ensinar a andar na verdade e na justiça, para te ensinar a praticar as boas obras, para te modelar por completo diante de Deus e para com Deus, para tirar o molde que nós temos deste mundo, para lixar o nosso ego, para lixar o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, para tirar fora, amados. Eu quero ser missionário na África, mas muitas vezes não deixamos um domingo à tarde um futebol para ir até mesmo vir à igreja, cultuar, louvar a Deus, ou fazer um trabalho evangelístico, fazer uma visita, anunciar Jesus para alguém, ir num hospital, fazer uma visita, ir até mesmo numa casa de recuperação, amados. E eu posso falar com autoridade porque eu estou envolvido nisso. Cadê o amor missionário? Como estaremos dispostos a morrer na África, a morrer na China, a morrer na Coreia, a morrer no Uruguai, a morrer na Argentina? Eu não vou muito longe não, amados. A morrer aqui nos Pampas, no Rio Grande do Sul, onde quem prega Jesus lá está arriscado a morrer. Pois em uma comunidade a família toda foi expulsa da cidade porque criam em Jesus e não criam em Maria. Cadê a disposição? Como estaremos dispostos a invadir outras terras? Como estaremos dispostos a saquear o inferno, tirando almas que estão lá aprisionadas pelo inimigo? Ô irmão, o que você está falando? Estou falando que as pessoas que andam por aí, amados, e ainda não têm Jesus, na concepção de Deus, já estão no inferno. E quando nós vamos lá e saqueamos o inferno, tirando aquela alma do mundo e trazendo para Jesus, ela passou a ter vida. Ela passou a residir agora no reino da luz e não mais no reino das trevas. Como eles poderão ouvir se não há quem pregue? No reino de Deus, amados, não existe 007 crente. No reino de Deus, você tem que estar visível e aparente. Você tem que ser luz. Você tem que ofuscar a vista daqueles que estão nas trevas. Você tem que ser o farol que dá direção ao navegador. Você tem que ser a ponte que permite o ímpio atravessá-la e conhecer a piedade. Nós temos que ser, como fala aquela música da Aline Barros, flecha que acerta o alvo. O poder não está na flecha que é enviada, o poder está naquele que lançou, tomou a mão do arco e enviou a flecha. Temos que começar a olhar com outros olhos, olhar com os olhos de Deus, pensar com os pensamentos de Deus, amar com o amor de Deus, agir em conformidade com ações de Deus para conosco. Fazer pelos outros nada demais, fazer aquilo simplesmente que Deus fez por mim. Como eu vou ajudar aquela pessoa? Porque um dia nós já fomos ajudados. Como eu vou orar por aquela pessoa? Porque um dia já oraram por nós. De que forma eu vou pregar o Evangelho para aquela pessoa? Porque um dia o Evangelho foi pregado a nós. Como eu vou levar a salvação para aquela vida? Porque um dia a salvação chegou até nós. Quando nós deixamos o nosso eu e começamos a participar do nós, então nós começamos verdadeiramente a fazer parte deste pequeno texto da palavra de Deus.
Deus começa a olhar para nós do alto céu, do seu trono, e começa a ver em nossos pés formosura. Em Salmos diz assim, que aqueles que andam por este mundo chorando e plantando a semente, um dia retornará colhendo seus molhos, colhendo seus frutos com alegria. De que forma, amados? Nossos olhos podem até não ver, mas um dia no céu, quando você retornar para a sua verdadeira casa, por isso quando nós retornarmos recolhendo os molhos, porque aqui neste mundo não é a minha casa, não é a sua casa, não é a nossa casa, a minha casa é no céu. O mundo onde eu fui criado, gerado e comecei a existir está em Deus, está no coração de Deus. E quando eu retornar para lá, por eu ter semeado aqui em meio a prantos, em meio a choro, em meio a angústias, em meio a desânimos, em meio a perseguições, confrontos, obstáculos e tudo que nós imaginamos do que o inimigo é capaz de fazer para nos afrontar e para fazer com que nós paremos, mas nós não paramos, nós não desanimamos, nós confiamos naquele que um dia nos chamou e que ele também nos capacitou para fazer isso. Fomos instruídos a passar por tudo e por todos, em nome dele, para ele e com ele. Quando chegarmos um dia no céu, veremos uma multidão e Deus olhará para nós e falará: está vendo, meu servo? Fruto seu, fruto seu, fruto seu, fruto seu. Mas Senhor, eu não conheci nenhum desses. Eu não me lembro de eles terem se convertido. Daqueles, Senhor, eu me lembro, mas eu lembro que eu preguei tanto e eles nunca se converteram. E eu falhei, porque eu morri e não vi a conversão deles. Aí eu creio que o Senhor vai falar assim: mas você morreu crendo na minha promessa e na minha palavra, e todos esses frutos são seus, e hoje você retorna alegres por vê-los, prontos para alegrar com você. Amados, nada neste mundo pode impedir alguém de fazer aquilo que Deus já determinou. Em Eclesiastes diz que aquilo que não foi, para Deus já é. O que para mim não foi, eu não vi, para Deus já é. Aqueles que verdadeiramente creem em Deus, amados, nós temos que começar a mudar as palavras da nossa boca. Então, pastor, como é que está? Aconteceu? Vai acontecer. Esses têm fé. Mas aqueles que verdadeiramente têm aquela fé ativa, aquela fé do qual Deus ama e do qual Ele se agrada e do qual Ele move céus e montanhas, Ele dá todas as nações em favor da sua vida, é aquela que você fala: Ele já fez. Mas como eu não estou vendo nada? Você não precisa ver, muito menos eu, porque no meu coração eu creio e com a minha boca eu confesso que Ele já fez. Ele já salvou toda a minha casa, Ele já salvou toda a minha parentela, Ele já salvou por todos aqueles que eu orei um dia, por todos aqueles que eu jejuei um dia. Ele já salvou a todos, mesmo que eu não enxergue com os olhos carnais, mas através dos olhos espirituais, do qual a lente é a fé, eu enxergo e eu glorifico e eu me regozijo nele, porque eu só preciso disso para ser alegre e saber que sou mais do que vencedor. Quando a igreja, amados, tomar esta posição de vitória, no sentido do combate, então nós já seremos mais do que vencedores, amados.
mas cabe a nós andarmos. O Senhor quer simplesmente habitar em tua mente, habitar em teu coração, habitar no teu corpo, para que você possa andar. Por isso há uma diferença entre o cristianismo, o verdadeiro, e as religiões. As religiões precisam de pessoas para levarem seus deuses até algum lugar, para que lá, naquele lugar, aconteça algo, haja algo do qual eles buscam e esperam. O cristianismo não, é Deus quem habita em nós e nos leva para o lugar, para que aquele lugar então seja abençoado, seja renovado, seja restaurado, seja edificado em nome de Jesus. Eu não me movo para levar Deus, eu me movo porque Ele me leva, pois Ele é Deus. Eu não consigo vir aqui, amados, pregar para vocês se Deus não me trouxer, se Deus não tratar comigo, se Deus não cuidar de mim, se Deus não me capacitar, se Deus não colocar palavras na minha boca, se Deus não colocar pensamentos para eu meditar, para eu orientar, para eu aconselhar e para eu orar, amados. Paulo fala em 2 Coríntios, se eu não me engano, 3: nada do que pensamos ou fazemos procede de nós, mas procede de Deus. Nada mais. Jesus, em João capítulo 15, versículo 5, na parte B: sem mim nada podereis fazer. E ele está falando até mesmo já no sentido futuro, determinando o presente e já estabelecendo também o futuro. Sem mim nada podereis fazer. Sem Ele, amados, é impossível. Mas com Ele, o impossível se torna possível. Com Ele, o incrível, né? Porque o verdadeiro sentido da palavra incrível é algo impossível de se crer. Porque aquilo que é possível crer, você determina como crível. É crível, dá para crer. O incrível é impossível crer. E até isto Deus, Ele muda em nós. Nós começamos a crer no incrível, e Ele começa a fazer e a mostrar o incrível a nós. Não porque pedimos sinais, mas porque pedimos Ele. Quando nós buscamos Ele, os sinais vêm junto com Ele. E quando eu me alegro nele, Salmo 37,4: alegra-te no Senhor, e Ele realizará todos os desejos do teu coração. Quando eu peço a Ele para que Ele venha viver na minha vida, é a vida dEle e tudo que é dEle que passa a viver na minha vida. Então tudo aquilo que eu desejo está em concordância com o que Ele deseja, e então é impossível Ele não realizar. Mesmo, como eu já disse anteriormente, se você não ver com os teus olhos, se você não for participante literalmente no físico, na realidade carnal nossa, mas Ele já fez, porque estava dentro do propósito já estabelecido por Ele antes mesmo da eternidade surgir. Porque Deus não surgiu na eternidade, Deus surgiu antes dela e estabeleceu a eternidade. O homem surgiu em um ponto da eternidade, e daí então passou a ser eterno, porque o eterno determinou que o ser humano fosse criado e fosse eterno. O que nós temos que definir escolher onde passarei a minha eternidade. Paulo também fala em 1 Coríntios 9 que se ele continua pregando,
é para que ele também não seja tido, não seja visto como reprovado. Quando nós pregamos o Evangelho ao próximo, amado, nós também estamos nos tornando cada vez mais aprovados diante de Deus, porque enquanto cremos no coração, confessamos com a boca. A partir do momento que eu parei de confessar com a minha boca, surge a questão: você ainda crê no coração? A alegria da salvação ainda persiste na sua vida? Salmo 51, 12, 13, 14 e 15, se eu não me engano, valendo lá depois. Deus, Ele quer nos dar um novo espírito. Deus quer nos dar um novo coração, um coração que esteja totalmente voltado para aquilo que verdadeiramente é importante, para aquilo que verdadeiramente é necessário, e não para distrações do mundo, não para privilégios do mundo, do qual só te distrai em meio ao combate. Eu falei aqui em relação a um soldado chamado por um exército. Todo soldado que vai para um exército, ele não dorme direito, amado. Ele fica em vigilância constante, porque ele tem que salvaguardar a sua vida. Ele tem também salvaguardar a vida dos seus parceiros, dos seus amigos que estão com ele na mesma missão. Eles só relaxam, eles só tranquilizam quando a missão acaba e eles retornam para o seu país de origem. Fora isso, eles estão 24 horas acordados, disponíveis e prontos para o combate, mesmo estando machucado, mesmo estando ferido, mesmo estando quase morrendo. Muitas vezes um soldado está prestes a morrer em questão de segundos, em questão de minutos, mas ele fala: deixa uma arma comigo e vocês vão, porque eu deterei eles aqui enquanto eu puder. Da mesma forma somos nós, amados. Enquanto o Senhor não nos recolher, o combate não acabou. Enquanto a igreja não atingir o propósito do qual o Senhor estabeleceu para com ela, não acabou. Ah, mas para mim está tudo do jeito que eu queria. Mas aí está a questão: se você se acomodar, o inimigo vai te derrotar. Porque a tua força está em você continuar. Pode analisar as escrituras bíblicas. Sempre depois de uma grande vitória, vem uma grande opressão e em seguida um grande desânimo. Aconteceu com Elias. Acontece, amados. Aconteceu com Moisés. Aconteceu com todos. Aconteceu com Davi. Porque venci, relaxou, o inimigo veio com a represália e derrotou. Vencemos? Amém. Continuamos, pois a guerra ainda não acabou. Paulo falou lá na segunda carta a Timóteo, no finalzinho lá de Timóteo, na segunda carta: combati um bom combate, terminei minha carreira, mas guardei a fé. Estou levando ainda a minha cruz. Lá eu entrego as minhas armas. Lá não será necessário mais dom nenhum, fruto nenhum, porque lá já se cumpriu o propósito de Deus nas nossas vidas. E aí sim o Senhor fala: vai descansar no lugar que eu reservei para você, até que eu termine toda a obra no sentido físico do que vocês esperam. Em Efésios 2, onde eu falei a respeito da salvação, também diz que o Senhor já nos colocou assentado no céu. Ele não vai colocar. Se eu creio, eu já estou assentado no céu, juntamente com Ele, e nada fará eu descer de lá, irmãos. Nada. O lugar onde o Senhor me colocou, ninguém me tira, porque foi Ele quem colocou.
Eu não cheguei lá por força própria, não cheguei lá por vontade própria. A igreja não está lá porque a igreja quis. A igreja já está lá, assentada nos lugares celestiais juntamente com Ele, porque Ele quis. Jó fala isso lá no capítulo 42, pois bem sei que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. E bem sei que todos os teus propósitos serão realizados. Em Eclesiastes fala que tudo debaixo do céu, nesta terra, há um propósito, há um modo e há um tempo. Não se preocupe, não estou entendendo o modo de Deus agir na minha vida, não estou entendendo por que demorar tanto, não estou entendendo o propósito. Não precisa entender, amados, você só precisa compreender algo, que aquele que está fazendo, ele nunca erra. Você não precisa saber o que está sendo feito, você só precisa saber que quem está fazendo sabe todas as coisas e as realiza com toda a perfeição, e usando ainda um material humano que é totalmente imperfeito, que somos nós. Então, amados, tenha um coração missionário, porque Jesus é missionário, o Espírito Santo é missionário, e todos aqueles que têm o Espírito Santo na vida já é um missionário. Não espere ser consagrado por um pastor, por uma missionária. Se torne missionário primeiro para Deus, e Deus tocará no coração de quem for necessário para estar consagrando, não para Ele te reconhecer, mas para que os homens possam reconhecer que você foi chamado por Ele. Porém, eu reconheço chamados de pessoas aí fora que ainda não são consagrados, porém já são chamados por Deus, pela sua forma de viver, pelo seu modo de viver, pelo amor demonstrado para com as pessoas, pela entrega sacrificial de sua vida para o projeto de Deus. O Espírito Santo nos dá discernimento. Então não pare, não desanime, porque eu não fui consagrado por um homem. Continue sabendo que você já é consagrado a Deus. Quando Ele falou, ide pregar o Evangelho a toda criatura, e você ouviu, e você foi, você já foi ungido por Ele, para que essa comissão se faça vitoriosa em sua vida. As consequências disso vêm depois. Davi primeiro foi ungido por Deus através do profeta Natan, ninguém ficou sabendo, não era para falar para ninguém, porque senão haveria sobre ele muita perseguição. E mesmo assim, por que houve tanta perseguição, amados? Porque o próprio rei Saul viu em Davi Deus, viu em Davi o amor de Deus. Amados, eu não preciso ser consagrado por um homem para ser perseguido, porque o mundo verá em mim, verá em nós Deus trabalhando em nossas vidas e através de nossas vidas, para que o seu propósito nesta terra seja atingido até o último detalhe, no sentido físico da questão, porque no sentido espiritual tudo já foi consumado. Você só precisa crer nisso, não precisa crer nem acrescentar mais nada, é só crer nisso. Mas eu não tenho um cargo na igreja para pregar. Você já tem um ministério no céu.
Eu não tenho uma credencial de missionário, mas você tem o selo do Espírito Santo. Você tem um documento assinado pelo Todo-Poderoso, no qual Ele te tornou um missionário, um embaixador de nações, um ganhador de almas, um promotor de festas no céu. Amados, o que mais Deus quer é ver os anjos preparando todo o salão celestial para fazer festa. Quando Deus olha e vê festa no salão celestial, almas que se converteram a mim, pessoas que entenderam o meu propósito, pessoas que compreenderam a minha palavra e que não se fizeram de surdos. Pelo contrário, se continuaram se colocando dispostos a praticar aquilo do qual eu pedi, mesmo se necessário for morrer por esta causa. Um policial militar morre por uma causa injusta, porque tudo que é terreno aqui é injusto. Justo para nós no sentido de preservar a nossa segurança, mas injusto no sentido de salvação. E ele morre. Imagine nós, que temos a certeza da salvação e da eternidade com Deus. E muitas vezes um policial morre e ele não vai para o céu, porque ele não creu na justiça de Deus, ele creu na justiça dele. Ele julgou que por ter matado muitos bandidos, ele já estava no céu. Mas não. E a loucura de Deus é que muitas vezes um bandido baleado no hospital, prestes a morrer, aceita a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e vai para o céu. E aquele que atirou nele, o matou e falou: livrei a terra de mais um bandido, eu estou garantido no céu, vai para o inferno porque não aceitou a Jesus a nós. Esta é a justiça de Deus, que está em crer em Jesus Cristo e fazer aquilo que Jesus Cristo pede para que façamos. Mas quando Ele pede, é porque aquilo irá nos fazer bem. Amém, amados? Eu espero que essa palavra tenha falado aos corações e que a partir de hoje todos tenham a consciência da grande comissão de Cristo, da verdadeira prioridade de Deus para com a igreja na terra, que é pregar o Evangelho, destronar Satanás das vidas que estão aí assoladas por ele e estabelecer nestas vidas o reino de Deus, o reino de luz, o reino de paz. Amém? Curve suas cabeças por um instante. Senhor amado, Senhor eterno, Pai poderoso, Deus forte, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, missionário do mundo, Senhor. O Senhor primeiro pregou a nós, Senhor, para que agora possamos estar aqui pregando. Que o Senhor venha, ó Pai, impactar os corações que estão aqui hoje, que ouviram esta palavra, Senhor, que creio eu saiu do teu coração, Senhor, e não do meu, passou pelo meu coração, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, fortalece, Senhor, esta espada no coração de cada um. Divide, Senhor, a alma, o espírito, para que haja discernimento do que o Senhor tem dado a nós, pelo qual o Senhor tem nos comissionado, Pai. Que o seu chamado seja verdadeiramente para nós um ponto de honra, Senhor. Seja o principal motivo de nossa existência, Pai, para que o Senhor venha a ser glorificado e exaltado em todas as nações, e para que um dia, conforme está prometido na sua palavra, nós possamos retornar à nossa verdadeira casa com alegria, por causa dos frutos que nós poderemos ver que foram colhidos por Ti através da nossa vida, pelo poder do Espírito Santo que habita
e vive em nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, amados? Meus irmãos, fiquem na paz de Cristo e na unção do Senhor. Amém? Eu quero falar com o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, quantos estão felizes nessa noite por ter ouvido a voz de Deus? Amém? Saiam daqui com a certeza, com a confiança